Oi, vocês. Ai, gente, que madrugada difícil. Esse pós Santos e Flamengo foi bem complicado de digerir. Tive uma madrugada bem ruim, acordei com uma dor de cabeça, naquela sensação de ressaca, mas não bebi no jogo, certamente ressaca do time. Antes de começar a falar sobre Neymar, sobre Vojvoda, eu peço pra você encarecidamente deixar o like, por favor, para fortalecer o meu canal. Se inscreve que a gente tá muito perto de bater 25 mil. E eu ganho o presente do Musset sempre que a gente alcança número redondo. Então, por favor, me ajuda a bater os 25, faz tempo que eu tô tentando. Então, muito perto, cerca de 200 inscrições, 100 e pouquinhas. Então me ajuda. E por favor, hypa o vídeo também, que me ajuda bastante a ir lá pro início do YouTube como um vídeo de destaque, fechou? Ai, vamos lá. Eu acho que o jogo de ontem passa por algumas culpas e algumas situações que precisam ser faladas. Dentre elas, sem dúvidas, a culpa do Vojvoda em relação às substituições, ao intervalo com o time atacando contra um Flamengo. E tem a situação do Neymar, a qual eu vou começar por ela. Cara, eu queria muito que o Neymar se colocasse no seu próprio lugar, que eu acho que facilitaria muito a vida de todo mundo. Por quê? Quando eu falo se colocar em seu próprio lugar, é o entendimento de qual é o nível físico dele após o retorno de uma lesão. Ele se lesionou, ficou um período fora se recuperando após uma nova lesão, depois de algumas durante o ano, e ele volta achando que vai jogar 90 minutos, o que é uma insanidade, visto que absolutamente todos os jogadores que voltam de lesão têm sua minutagem completamente, minuciosamente, na verdade, contada direitinho para que seja feito um jogo correto de minutagem, para que ele não se desgaste demais, intensifique demais essa volta e corra o risco de uma nova lesão. Então essa porcionada minutagem é sempre pensada. E me surpreende que o Neymar, num intervalo em que ele é substituído por realmente ter feito um segundo tempo completamente ruim, questione essa decisão, ainda mais pensando nessa volta de lesão, que tem uma minutagem pensada. A começar por aí. Mas, mais do que isso, eu acho que o Neymar erra assim que começa a partida. Ele entra extremamente afobado nesse jogo contra o Flamengo, puxando uma responsabilidade natural de um cara que quer se firmar dentro de um time, que quer se tornar o protagonista, o super-herói dessa reta final de temporada, mas ele não tem tato para isso, não tem mão para isso. Porque logo antes dos 5 minutos ele já faz uma primeira aparição completamente desdosada em uma chamada dos seus adversários, dos seus companheiros, desculpa. Aquela chamada, aquele puxão de orelha dos seus companheiros, completamente fora de si. Então, assim, ele chega muito afobado pro jogo e perde a mão nessas chamadas dos seus jogadores. O que é uma pena, porque, assim, automaticamente, quando a gente vê isso acontecendo, essa bronca que ele dá no Barreal, no Zé Ivaldo, bem de início na partida, ao invés de ajudar, prejudica, sensibiliza ainda mais a parte psicológica desses jogadores. E não é uma bronca tipo, pô, Zé Ivaldo, toque em mim. Ou, cara, atenção aí na defesa, não tenho como voltar pra marcar. Não, é o dedo na cara, de longe, obviamente, né? Mas é o colocar a mão pra cima, é o exagerar nas expressões de uma forma completamente sem necessidade. Então, logo no início da partida, ele já perde a mão nas cobranças, que ao invés de ajudar e auxiliar os jogadores que estão dentro de campo, já que ele é uma referência técnica, ele é sim uma inspiração para muitos que estão ali dentro, ele perde essa mão e acaba com o psicológico de cara de quem está começando a tentar criar essa atmosfera de segurança dentro da partida. Então, de cara, ele já erra nessa parte e também se pressiona para tentar fazer algo que também está fora do cabimento dele, já que ele tá voltando de uma lesão sem o ritmo necessário para uma partida como a de ontem. Mas tá, começando por aí, eu acho que o primeiro erro mora aí. Se ele se colocasse no seu lugar de capitão, se ele se colocasse no seu lugar como um cara de responsabilidade dentro de campo, ele certamente pensaria 2 vezes para fazer o xingamento, para fazer a cobrança excessiva. Tem formas de cobrar, e eu entendo a cabeça quente, eu entendo a atmosfera do jogo, mas você é o Neymar. Não cabe a você perder a mão. Não cabe a você ser desmedido. Não cabe. Não é natural que a gente espere do Neymar uma postura desse tipo contra os seus próprios jogadores. Então, infelizmente, Neymar, não cabe a você. Se você se colocar nessa posição de que eu sou o Neymar, eu não posso perder a cabeça, talvez isso te ajude bastante ao longo dessa reta final de ano.
Enfim, primeiro tempo muito bom do Santos em geral. Eu tenho pouquíssimas críticas a tecer. Eu acho que o Souza podia ter sido melhor na parte ofensiva. O Luan Pérez é um grande bonecão do posto que qualquer esbarrada caia pro lado. Mas, de forma geral, um coletivo muito bom e um individual equilibrado. Não teve ninguém que, uau, brilhou pra caramba. De forma geral, foi tudo muito bem, assim. Até o próprio Neymar fez um jogo muito bom, perdeu aquela bola de cabeça, que também podia ter sido mais efetivo. Mas, de forma geral, um primeiro tempo muito equilibrado, competitivo. O Santos chegou a ficar mais próximo do gol do que o Flamengo, chutou mais e finalizou mais a gol do que o Flamengo. Foram 8-6, se eu não me engano, de finalizações. Então, o Santos foi muito bem no primeiro tempo. E aí volta para o segundo com um erro primordial do Vojvoda que muda tudo. O Santos ataca. O Santos acredita que tem chance de atacar o Flamengo. Então, ao invés de voltar completamente da mesma forma do primeiro tempo, que é recuado, time lá atrás, esperando o espaço do Flamengo, buscando o contra-ataque ou tentando uma bola mais longa para achar um espaço por uma bola, o Santos volta achando que dá para simplesmente atacar o Flamengo, o que é completamente descolado da realidade, porque o óbvio acontece assim como o óbvio aconteceu contra o Palmeiras. O Santos não tem elenco e qualidade para lidar com esses times. Então o correto é fazer o que fez nos primeiros tempos de Palmeiras e Flamengo, que é colocar a bunda na defesa e esperar. O Santos não faz isso novamente. Não sei se por um pedido do Vojvoda, queria muito ter essa informação. Tentei apurar em cima disso e ainda não consegui. Mas independentemente, o time vai pro ataque logo do intervalo. O Santos simplesmente se sente à vontade para aumentar e pressionar essas linhas do Flamengo. E toma o gol. Isso é completamente bizarro. O Santos tem que entender e se colocar no seu lugar, se o Vojvoda entender e dê para se colocar no seu lugar como Santos, como técnico do Santos, não inventa. Faz o básico, mas o básico do básico do básico, que é recua. Fica sentado na defesa. Você não vai conseguir atacar times melhores que você. Ainda mais falando em Palmeiras e Flamengo. Não tem como. Você tá fora de casa. Ainda mais você sendo o Santos. Não tem como. Então o Vojvoda erra. É um pecado capital dessa partida para que ele coloque o time pra frente e tome o gol na sequência. E a partir do primeiro gol, logicamente, acontece o que a gente já esperava. O time perde certamente a cabeça, a segurança, tudo vira um grande caos. Todo mundo tenta fazer alguma coisa e ninguém consegue ser efetivo o suficiente, nem mesmo o Neymar, que vai pro intervalo falando que precisavam tocar nele para conseguir esse gol. Eu acho que essa entrevista é problemática, porque ele cita muito sobre a arbitragem, o problema da arbitragem dentro desse jogo, que realmente existiu, mas ele, de novo, não se coloca na posição de que eu sou o Neymar. Então, o que eu falo tem 3, 4 vezes mais força. A arbitragem na volta, na primeira reclamação do Neymar, dá um amarelo. E mais do que isso, o toca em mim, tem que me procurar para fazer o gol. É uma entrevista absolutamente comum de atacantes, tá? Os atacantes realmente falam pra buscarem a ele para esse gol sair. Só que o tom que o Neymar dá para essa frase pesa ainda mais do eu sou o Neymar. Eu vou fazer esse gol. Se não tocarem em mim, não vai sair o gol. Então acho que é um tiro no pé para ele se pressionar, a se colocar nessa posição de que ele é o único capaz de fazer o gol naquele jogo. E é isso ainda mais irônico, o gol sair sem ele dentro de campo. Mas aí certamente também passa pelas substituições do Vojvoda, em que novamente ele não se coloca no lugar dele como técnico do Santos. Ele apostar nas primeiras substituições com Tassiano e Lautaro para tirar Zé Rafael e Barreal é um absurdo completo. Vamos por partes. O Zé Rafael tava fazendo uma puta partida, a começar por aí. O Barreal tava sendo útil, mas o Zé Rafael tava fazendo uma puta de uma partida. Ele saca Zé Rafael, saca Barreal pra colocar Lautaro e Tassiano. Tassiano nem necessariamente entrou mal, participa do gol, inclusive. Mas não é o Zé Rafael que vai conseguir fechar a marcação, não vai conseguir distribuir o jogo. Então essa troca inicial já me arrebenta a cabeça, porque ele poderia ter feito o óbvio, o básico, que é colocar o Rollheiser, que é colocar o Robinho Júnior, que foi simplesmente titular contra o Palmeiras e não foi contra o Flamengo, e foi a terceira, quarta substituição dele em um clássico contra o Flamengo. Então o Vojvoda tem abandonado suas convicções ao longo do seu trabalho. Ele começa parecendo ser um técnico super criterioso, um técnico super minucioso nas suas escolhas. E conforme o processo foi passando e o Santos está com a bunda batendo nessa porcaria de zona de rebaixamento já faz um tempo, ele foi largando, tipo, não, vamos tentar isso aqui. Isso aqui eu acreditava, mas vamos tentar isso aqui.
Ó, isso aqui eu também acreditava, mas e se a gente ir por esse caminho? Então o Vojvoda tem se perdido muito dentro das suas crenças. E aí a gente vê ele se perdendo novamente nessas substituições que não fizeram o menor sentido, sendo que ele tinha jogadores de potência como Rollheiser e Robinho Júnior. Eu não vou nem entrar na questão bom tempo, gol ainda. Porque o óbvio, que é o óbvio do óbvio, tá? É ele colocar o Rollheiser e o Robinho Júnior, vendo que contra o Palmeiras esses dois jogadores também tiveram suas efetividades. E são jogadores do elenco com mais qualidades dentro desse banco. Ele escolher Lautaro e ele escolher Tassiano são substituições que ele faria, mas deixava essas mais pro final. E enfim, diante de todo esse contexto, tem muita parcela de culpa o Vojvoda dentro dessas substituições e de pedir pro time atacar. E o Neymar Júnior, para completar e finalizar toda essa atmosfera bizarra, na minha visão, foi ele sendo substituído naturalmente, porque é um jogador voltando de uma lesão, com uma minutagem contada, pensando em dosar, já que não pode perder ele pro próximo jogo ou próxima possibilidade de lesão. Ele sai reclamando de ter sido substituído com um tomzinho de deboche, enquanto fica tipo, pô, tu vai me tirar? Ele sai, ele ainda é abraçado pela comissão e terminando essa substituição, ele vai pro vestiário. Eu não sei o motivo pelo qual ele foi vestiário, a internet está tentando dizer que pode ser que ele tenha passado mal da barriga, a internet está tentando criar situações, mas o ponto é que o Neymar não pode ter essa postura, por ele ser o Neymar. Se o Neymar se colocasse em seu lugar de uma forma ampla, uma visão mais ampla, dizendo eu sou o craque deste time, eu sou a esperança desse time, eu sou o ídolo dessa torcida, meu time está perdendo. Só um pensamento bem rápido. Não faz sentido ele ter ido pro vestiário, porque a sensação óbvia é de abandono, de jogar a toalha. E o Neymar não pode simplesmente passar esse tipo de imagem, por ser o Neymar. Fim. Não é que não cabe esse tipo de postura pro Neymar. E aí, mais irônico ainda soa quando esses dois gols saem justamente sem ele no time. Ele estava mal, também foi substituído por isso, tá? Ninguém foi bem no segundo tempo. Só que, óbvio, também passa pela substituição que, caso o Neymar estivesse em campo, Rollheiser e Robinho entrasse, a história poderia ser diferente. Então, por isso, a parcela de culpa pro Vojvoda. Eu me alonguei, são 12 minutos de vídeo, mas é bem decepcionante de forma geral. Acho que ninguém esperava uma vitória contra esse Flamengo extremamente forte. Esses gols saindo de pés de meninos como Robinho Júnior, Bom Tempo, que tiveram participações, um fez o gol, o outro teve participação em um outro gol, eu acho que é muito simbólico e eu espero e torço com todos os meus dedos cruzados que mais uma vez o Vojvoda abandone suas convicções, mas agora no melhor sentido possível. Se ele realmente ceder, de fato, de vez, esse espaço para esses meninos, que são quem tem vontade, quem sabe que qualquer motivo é motivo e eles vão ser apontados caso eles errem, então é em dobro toda a atenção que eles têm que dar para esse jogo, certamente ele vai ter resultados melhores. Eu espero que esse abandono de convicções dessa vez seja para o lado positivo, então ceder para usar esses meninos, seja como titular ou seja como primeira substituição em um intervalo, mas precisa acontecer, porque é muito injusto que o Robinho seja titular contra o Palmeiras e ele seja simplesmente sacado e seja a terceira, quarta substituição contra o Flamengo. Não faz sentido. E vai contra tudo que a gente fala sobre o uso correto e tentativa de um uso correto, porque nunca é correto, honestamente, sobre esses meninos. O vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários, por favor, a sua visão sobre toda essa situação. Eu tô bem decepcionada com o Vojvoda e bem decepcionada com o Neymar. E acredito que boa parte de vocês também. Se vocês discordarem, por favor, só tenham respeito nos comentários. Nenhuma opinião é uma verdade absoluta, tá tudo bem você comentar o que você acha. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa o like, por favor. Hype esse vídeo, por gentileza, que me ajuda muito, 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 muito. E se inscreve no canal para continuar acompanhando todos os outros vídeos que estão por vir, fechou? Um beijo e até a próxima.